Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura. No programa de hoje, vamos falar de livro, literatura e música. Tem as dicas de leitura do escritor e jornalista Luiz Gil e um bate-papo com o pesquisador Guto Leite sobre o lançamento do livro O Alcance da Canção, estudos sobre música popular, Nilton. Bem, a diretora de teatro e fundadora do grupo Neelic, Desirê Pessoa, conta detalhes do Seminário Nacional Cena e Performance, que vai acontecer na Usina do Gasômetro. Tem ainda dicas de artes visuais e nós começamos com uma exposição. O desenhista e cartunista Rafael Sica exibe seu trabalho na mostra O Ordinário, em cartaz no Quintal Cultural, no bairro Cidade Baixa. Rafael Sica iniciou sua carreira em 2001 e é tido como um dos desenhistas mais influentes de sua geração. Seu traço questiona as neuroses urbanas e o comportamento contemporâneo, com uma narrativa e um humor próprio nem sempre convencional. Inspiração é uma coisa que eu não acredito muito, assim. Eu acredito que tu tem que ficar cavando, né? Tem que ficar insistindo em cima do trabalho, que aí tu vai achando a resposta para ele, assim. No quadrinho, que é uma coisa com mais argumento e tal, acontece bastante isso, né? De ter que achar saídas e tal. Então é muito trabalho em cima, assim, pra achar. Agora, sei lá, em outros trabalhos, um simples desenho me sugere alguma coisa, ou coisas que eu tenho anotado em casa, em caderninhos, coisas, me sugerem outra coisa, e por aí vai. Mas é um processo que não tem não é planejado, assim, ele é bem bagunçado. Geralmente é aquela primeira linguagem, né, que tu aprende, que é desenhar, né, antes de desenhar a letra e a palavra. E aí tem crianças que seguem, como eu que sou uma criança que segui. Então eu acho que o traço, a identidade do traço, tu vai descobrindo com o próprio fazer do trabalho, né? Tu vai descobrindo tuas limitações, porque não existe, para mim, desenho bom e desenho ruim, desenho bem feito, mal feito. Então tu vai conhecendo tuas limitações, tuas deficiências, tuas qualidades. E aí isso vai aparecendo no teu trabalho, como forma de linguagem, com aquilo que tu quer levar e te manifestar. Ordinário é uma coletânea de série de tiras de mesmo nome publicada por ele em seu blog há 7 anos. Rafael também é um dos fundadores da Parada Gráfica, que tem reunido expoentes da cena brasileira e internacional já por 4 edições em Porto Alegre. Muita coisa de qualidade e existe toda uma cena de feiras de artes gráficas, né? Então tem muita gente tanto produzindo como consumindo, né, a arte por um preço mais acessível, né? Fanzine, enfim, impressões, cartazes, serigrafias, gravuras. Então eu acho que é um momento bom, assim, tanto de produção como de público, assim, de formação de público para o trabalho das artes, né? Uma busca de reinvenção e é um processo que está muito ligado à minha natureza mesmo como pessoa, né? Então, assim, é uma coisa muito que tem a ver comigo, assim, não é claro, é a minha profissão, é com isso que eu trabalho, mas ao mesmo tempo é a minha diversão, é o meu sofrimento, é minhas angústias e por aí vai. Será lançado nesta quarta-feira, na Palavraria, o livro O Alcance da Canção, Estudos sobre Música Popular. E o livro é organizado por Luiz Augusto Fischer e Guto Leite, que está aqui. Tudo bem, Guto? Tudo ótimo, tudo bem. Essa publicação reúne assim, uma gama de estudos e de artigos sobre a música popular. Quem é que participa, né, e que temas estão aqui? Sim. Bom, são 22 artigos, né, e todos eles reunidos em torno do que vem sendo produzido lá na URGS. A princípio, o Fischer orienta, acho que talvez 60% desses artigos. Tem artigos de colegas, tem um ou outro artigo de gente convidada, mas que não está tão próximo assim, mas vai desde... Acho que o primeiro artigo do livro é sobre milonga e o último artigo do livro é sobre Jussara Marçal. Então, assim, a gente tem uma gama enorme de assuntos. Tem Bob Dylan, tem o Jabá no rádio, tem Noel Rosa, tem Bossa Nova, tem o Quereres, do Caetano Veloso, que é o mestrado do Leandro Maia. Então, é muito, muito variado. Assim, eu acho que o leitor vai ter, digamos, material para aquilo que ele quiser encontrar sobre música popular dentro do livro. E de que maneira, assim, a canção popular
popular nos ajuda a compreender o país, a nossa cultura, né? Eu acho que um pouco disso a gente pode encontrar aqui. Sim, acho que sim. A canção normalmente é um gênero mais quente do que outros gêneros, né? Assim, ou seja, eu sou escritor de poesia, então eu sei que a poesia reage com alguma... O tempo da poesia é um pouco diferente do tempo da canção, né? Assim como, por exemplo, o tempo do romance em relação ao tempo do teatro ou do cinema. Então, o teatro, o cinema, a poesia são gêneros mais quentes, assim, parecem reagir mais rapidamente às mudanças, né? E aí, claro, isso com certeza está aqui no livro, né? Ou seja, a maneira como a canção reagiu a mudanças políticas, sociais, etc., ao longo do tempo, especialmente no Brasil, que eu acho que é o foco principal do livro. E aí, você lendo Bossa Nova, está enxergando no fundo Juscelino Kubitschek, os anos 50. Você lendo sobre o tropicalismo, está enxergando no fundo o golpe militar, etc. Eu acho que tudo isso está acontecendo ao longo dos estudos das canções também. Bom, é um tema que tem muitas aberturas, né? E diálogos com várias áreas, da literatura, a história, né? A sociologia. E esses estudos, eles se tornam de uma maneira mais concreta, assim, a partir da universidade, você acredita? Ou também tem pessoas que estão correndo outros caminhos? Eu acho que a universidade, quando ela não é engessada, ela aceita muito a diversidade e os diálogos com várias áreas, assim, né? Nesse sentido, eu preciso tirar o chapéu para o Fischer, que é o orientador da boa parte dos trabalhos, porque ele orienta muito pessoas que vêm da música, ou do cinema, ou do teatro, ou do rádio. Ele tem essa abertura, né? E eu acho que é uma abertura muito saudável, né? Por um lado, ela alia, por um lado, ela requer o rigor da universidade, que é aquela coisa de você sentar e fazer bibliografia e tal, mas, por outro, aceita pessoas que têm uma trajetória que correu do lado de fora da universidade. E que, portanto, dá um exemplo no livro, né? O artigo da Kátia, que é uma radialista e tal, que passou por dentro da canção porto-alegrense dos últimos 20 anos. Você vê que o artigo quase transborda, assim, sabe, de vida, de conhecimento lá de fora e tal, e ela está lá fazendo mestrado. Então, acho que essas duas coisas são interessantes, né? Tanto a pessoa ter um conhecimento não academicista, mas, por outro lado, a academia dá o amparo para esse tipo de abordagem. Legal, Guto, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que o lançamento, ele acontece, então, nesta quarta, às 6h30 na Palavraria, na Rua Vasco da Gama, 165, Domício. Nilton, seguimos falando sobre literatura, agora com um comentário do escritor e jornalista Luiz Gil, da Rádio FM Cultura. Mas antes, em nome da equipe aqui do Estação Cultura, fica o cumprimento ao Gil pela indicação para patrono da Feira do Livro desse ano, né? Juntamente com o Gil foram indicados André Neves, Caio Ritter, Cíntia Moscovici e a Cláudia Tars. Parabéns, Gil. Obrigado, valeu. Bom, e agora ao comentário de literatura falando de contos, isso, Gil? E dois autores gaúchos, né? A Colecionadora de Corujinhas, do José Eduardo de Grazia, um livro que sai pela editora Bestiário, né? Um livro de mini-contos, e é interessante que muita gente tem um certo preconceito com o mini-conto, né? Tanto por parte da academia como alguns leitores. Na verdade, eu acho que é um gênero que exige muito do autor. E o de Grazia sai muito bem nesse livro, com histórias bem bacanas e algumas, Domício, curtíssimas, uma linha só. Aí ele está chamando o leitor para preencher essas lacunas, para continuar essa história, né? E no final do livro também ele apresenta o decálogo do mini-contista, né? E um deles, assim, que eu achei bárbaro, ele diz que o mini-contista escreve romances em pílulas. Fica a dica, né? Um livro bem bacana. Bom, o outro já é os contos mais tradicionais, isso? Isso, Corvos na Chuva, né? Do Hernani Só, livro da editora Jovens Escribas. O Hernani reuniu aqui 15 histórias que foram recolhidas ao longo da sua trajetória. Todas elas sempre têm um pouquinho de humor, aquele humor que a gente conhece dos trabalhos do Hernani, e chama a atenção que algumas dessas histórias vão para o lado policial, né? E tem uma também que chama bastante atenção, que faz uma referência direta ao Machado de Assis. E no fundo, são histórias, são contos que nos fazem o leitor refletir a respeito de si mesmo e também do nosso mundo, né? Um livro bem bacana, fica a dica também para quem gosta de contos, né? Bom, e o Tons e Letras traz outro autor gaúcho também, falando sobre o Engenheiros do Havaí, né? Uma banda gaúcha muito conhecida. Bem conhecida, vai ser lançado daqui a pouco, né, nos próximos dias, Infinita Highway, do Alexandre Lucchesi. Já gravei uma entrevista com ele em que ele explica como foi feito esse livro, né, da Belas Letras,
E várias entrevistas, tem muita fotografia inédita que os fãs aí não conhecem. Ele vai nos contar no Tons e Letras um pouco sobre a pesquisa e o resultado final desse livro, que está bem bacana. Lembrando, Tons e Letras nesse final de semana, né? Exatamente, sábado, a partir das 11 da manhã. Bom, mais uma de literatura que me sopraram no ouvido aqui, que hoje também é aniversário do Luiz Fernando Veríssimo, né? 80 anos, 80 anos ainda. Bacana. Parabéns a ele também. Obrigado, Gil, pela tua presença. Até a semana que vem. Até lá. Com mais um comentário sobre literatura. Bom, um evento tradicional da cidade está acontecendo, é o 8º Festival de Violão da URGS e ele segue até a quarta-feira, trazendo a palcos da cidade instrumentistas nacionais e internacionais. Grandes violonistas do momento, entre eruditos e populares, estão em Porto Alegre para a 8ª edição do Festival de Violão da URGS. Recitais, cursos e palestras com entrada franca fazem parte da agenda coordenada por Daniel Wolff. É um trabalho muito grande a gente fazer isso, envolve muita gente, trazer professores, trazer alunos que nos visitam de diversos países, de várias regiões do Brasil, e conseguir conciliar a agenda de todos e que eles venham e façam então as suas apresentações, façam também atividades didáticas para os alunos da URGS, para alunos de fora. Nós temos alunos que vêm de vários países para participar do festival, então ele é sempre uma ginástica que a gente tem que fazer, mas por outro lado a gente vai se acostumando, já com tantos anos de festival a gente já tem uma certa prática de como fazer isso. Eu tento fazer uma certa variedade, tanto na programação artística, quanto no tipo de atividade didática que vai ser feita. Então, na programação artística é feito trazendo músicos que têm uma vertente mais erudita, outros mais popular, ou nativismo, não me focar só num estilo. Também a participação de outros grupos que participam, por exemplo, nós temos os violonistas que tocam solo ou às vezes em grupos de violões, mas também temos a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a OSPA, que já pela terceira vez está participando do festival com um solista de violão. Esse ano temos a participação do coral da URGS também. E então, como temos essa variedade artística, também procuramos fazer isso na parte didática. Entre os destaques, uma homenagem que lembra os 100 anos que o músico uruguaio Abel Carlevaro completaria em 2016. As atividades propiciam intercâmbio e discussões sobre o que está sendo feito no violão em diversos ambientes. A gente tem uma tradição muito grande de violão, né? Eu viajo bastante para os Estados Unidos, para a Europa para tocar e vejo que o violão sul-americano e especialmente talvez o brasileiro é muito respeitado lá fora. Então é muito bacana poder trazer vários desses músicos latino-americanos para cá e também trazer alguns europeus que eles vêm aqui e muitas vezes eles não conhecem alguns músicos daqui que não tem tanta projeção lá fora. Então muitos convidados que a gente recebe aqui ficam muito surpresos com a qualidade do nosso trabalho. Os alunos que vão se conhecendo aqui, vão formando uma amizade muito bonita e um certo networking, que daqui a 10 anos eles vão estar tentando organizar esses mesmos tipos de eventos e essas pessoas que eles foram conhecendo em eventos como o Festival de Violão da URGS vão fazer parte desse networking e vão ajudar eles a criar os próximos eventos. Então tem uma função assim de semear o interesse pelo instrumento e que isso vai se multiplicando depois. E dentro da programação do Festival de Violão da URGS, a OSPA se apresenta nesta terça-feira no Salão de Atos da Universidade. O concerto vai contar com a participação especial de 2 convidados, o violonista brasileiro Fábio Zanon e o maestro suíço Nicolas Haus. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta em seguida e você fica com um pouco do trabalho do violonista Fábio Zanon. Estação Cultura está de volta para falar de fotografia. A gente recebe o fotógrafo e antropólogo Luiz Eduardo Achuti, que há 30 anos atrás começou um projeto de visitar e registrar o mundo socialista. Na década de 80, ele esteve em Cuba, na Nicarágua e na Alemanha Oriental. E agora, em 2016,
retornaste a Cuba para fazer esse exercício e percorrer os mesmos caminhos ou próximos àqueles caminhos, isso, Axuti? Isso foi, na época, eu voltei até no mesmo mês, 30 anos depois, né, em julho. Na época, era a minha primeira viagem fora do Brasil, eu nunca tinha saído. E foi essa que eu escolhi e tal. E, bem na época, eu estava lá quando o Brasil reatou relações com Cuba, que não havia, era proibido ir, né. E daí eu voltei, fiz a exposição e tal. E eu já estava horas querendo ir mais uma vez, fui deixando, até que agora Redondo fechou 30, e ainda veio o anúncio de que vai ter uma invasão de cubano-americano lá e tal, que vai liberar, porque eles vão poder viajar para Cuba, então vai lotar de gente. Resolvi antes. E faz parte de um projeto que eu vou tentar, talvez, também voltar na Nicarágua, também voltar na Alemanha, se tudo der certo. E nesse caso de Cuba, eu levei umas 20 fotos que eu gostava para tentar imitar a mesma foto no mesmo lugar. Então, umas 11 eu consegui. As outras eu não consegui, porque eu não me lembrava, e eu parava na rua, atacava as pessoas, diziam, onde é que pode ser essa portaria aqui e tal? Aí me diziam, eu ia lá, não era. Então, mas foi interessante. Fora isso, fiz, né, renovei meu estoque de fotos de Havana, mas eu consegui fazer uma simetria do tempo, uma assimetria no tempo, simétrica, de 30 anos, com algumas fotos. Bom, o fato de tu não ter conseguido voltar a alguns locais mostra que houve transformações bem significativas dentro da cidade, né? Sim, é uma cidade, primeiro é muito grande, né? Quer dizer, 1,5 milhão de habitantes. E eu não me lembrava absolutamente nada de algumas, mas também mudou muito, né? Quer dizer, mudou menos do que talvez mudasse em um outro país, mas com o advento do turismo, o turismo começava naquela época. A opção deles por essa, vamos dizer, indústria não poluente e tal, e uma possibilidade de ter uma renda um pouco melhor e tal, começava há 30 anos. Agora é uma loucura de gente que tem lá, né? Tem lugares do centro histórico ali, da Havana Centro Havana, que eles chamam, que parece aquelas cidades da Europa lotada de turistas, de lojinha, uma do lado da outra, vendendo porcaria para turistas. Bom, e mais de 30 anos de carreira profissional tua também, né? E se passaram nesse período aí. Como se transforma o olhar nesse tempo? Assim, tem a antropologia também dentro da tua vida também? Não, eu digo, infelizmente, 41 de carreira profissional, né? Eu já estava um tempo... Eu fiz o ano passado 40 anos como desde fotógrafo. 75, tu foi meu curso quando eu comecei. E eu fiz um curso no Fotocine Clube Gaúcho, né? E aí comecei a fotografar. Mas, claro, o fato de eu ter me aproximado do campo da antropologia, eu acho que fez alguma diferença no tempo, né? Não tem como não. E também o fato de eu ser professor já há 20 anos do Instituto de Artes da URGS, também é um convívio, né? No meio de uma estética diferente, que não é a coisa jornalismo, né? Documentação pura. Eu imagino que eu espero ter melhorado com o tempo, né? Enfim, ou percebido outras coisas. A minha vivência dessa vez em Cuba foi bem diferente, porque na outra eu fiquei em um hotel, o contato com o cubano era, digamos assim, não facilitado, e dessa vez não, eu parei na casa de uma senhora cubana e tal, que é uma opção que hoje existe, né? Que são tipo umas pensões, assim, que tu aluga um quarto e ela te dá o café da manhã. Então foi outra, eu vi por dentro, né? Foi outra. Xuxa, além desse teu experimento pessoal, qual o caminhamento tu vai dar para essas fotos aí? O que tu tá pensando em fazer com esse material que tu traz? Saiu uma matéria bem legal no Sul 21, agora semana passada. Eu tenho na minha fanpage do Facebook, eu tenho um álbum com 100 e poucas, com 30 e poucas de antes e com 100 e poucas que eu fiz agora. E eu estou pensando aí, amadurecendo a possibilidade de fazer uma exposição. Aí quando eu fechar, se eu conseguir, eu aviso vocês aí. Certo, Xuxa. Tá. Obrigado pela tua presença aí. Eu que agradeço a divulgação. Mais uma vez. E seguimos no aguardo das novas exposições, das novas viagens a um ex-mundo socialista. Ex-mundo socialista, tá. Obrigado. Newton, contigo, Newton. E agora mais dicas de artes visuais. A Pinacoteca Rubem Berta apresenta a exposição Um Voo Livre, Aquarelas de Norberto Story. Os trabalhos em exibição em Um Voo Livre, Aquarelas de Norberto Story fazem parte da série Crepúsculo.
As luzes, cores e reflexos do pôr do sol foram a inspiração das aquarelas e sugerem um panorama do lusco-fusco do entardecer. Os contrastes das 10 obras trazem perspectivas de linhas do horizonte. O começo de sua trajetória foi influenciado pela paisagem rural gaúcha, durante uma viagem que o paulista fez ao Rio Grande do Sul, em meados dos anos 70. Norberto História, doutor em Comunicação e Artes pela Faculdade de Comunicação e Artes da FAAP em São Paulo. Além de artista plástico, atua como docente do Programa de Pós-Graduação em Artes do Mackenzie em São Paulo e livre docente do Instituto de Artes da Unesp. Começa nesta quinta, na usina do gasômetro, o Seminário Nacional Cena e Performance. O evento é uma promoção do Grupo de Teatro Nelic, dirigido por Desirê Pessoa, que está aqui, mas Desirê, esse evento, ele na realidade coroa uma série de atividades que vocês fizeram durante o ano, comemorando os 12 anos do grupo, né? Isso, é um projeto financiado pelo edital FAC, do Sistema Procultura, o edital chamado #Juntos pela Cultura do Estado. Nós fizemos uma série de atividades, teve projeções de vídeo com bate-papo, teve saraus, teve mostra de repertório, teve a montagem e estreia do espetáculo novo, Capital. O Capital, inclusive, está em cartaz essa semana, né? Está em cartaz essa semana, fica agora de amanhã até sábado. Já fizemos semana passada, estamos fazendo agora a última semana dentro do projeto. E essa semana todas as apresentações são com entrada franca, porque vai ser dentro da programação do seminário. O seminário é todo com entrada franca também. Temas do seminário: teatro e performance, né? Cruzamentos, distanciamentos. Aproximações, né? Fronteiras, de soluções de fronteiras, enfim. O seminário vai começar na quinta-feira e vai até a outra semana, então ele é do dia 29 até o dia 5 de outubro. Ele tem atividades de manhã, de tarde e de noite, são palestras, oficinas e à noite os espetáculos. Nós vamos então ter algumas apresentações do Capital, que inclusive está passando material agora, enquanto a gente conversa. E depois, na semana que vem, a gente tem apresentações do Primeiro Amor, que é um outro trabalho do grupo também, que vai ser sempre à noite os espetáculos. De manhã e de tarde são oficinas e palestras. Convidados. Né? Convidados. Do Rio de Janeiro vem Elizabeth Jacó e o André Rodrigues, que são performers e professores universitários. De São Paulo vem o Daniel Alberti. Também do Rio vem o Davi Giordano. E aqui de Porto Alegre somos o Chico Machado, Márcia Donadel e eu. O Chico Machado é professor no teatro, né? A formação dele é em artes visuais, então ele trabalha também nesse campo da performance. E a Márcia Donadel, que também é doutoranda na URGS, é minha parceira de trabalho no Nelic. E eu sou doutoranda na Unirio também, todas as nossas pesquisas estão vinculadas, de uma forma ou de outra, ao campo da performance também, né? Então a gente vai estar fazendo, na quinta-feira, para abrir o seminário, uma mesa temática, já com vários dos palestrantes conversando sobre as primeiras questões, e depois seguimos com palestras e as oficinas, à noite os espetáculos. Dá para ver tudo no blog do projeto que tem, posso passar o endereço? É nelic12anos.wordpress.com, o blog do projeto. Ali tem toda a programação do festival, inclusive com a grade de horário. Legal, Desirê. Muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura e parabéns aí pelo trabalho. Obrigada, eu que agradeço. Tomice. Milton, vamos chegando ao fim do programa, mas antes de encerrar, mais uma dica. A opereta popular Na Direção dos Ventos fará uma curta temporada no Teatro Renascença de quinta a domingo dessa semana. O espetáculo, inspirado no processo de formação cultural do Rio Grande do Sul, é dirigido por Ângela Gonzaga e conta com a regência de Ademir Schitt e participação da orquestra de sopro Eintracht. Tem ainda a participação da cantora Luana Pacheco e do acordeonista André Machado. E é com a cantora Luana Pacheco, mas fazendo em outro trabalho dela, que a gente encerra o programa de hoje. Tchau e até a próxima edição do Estação Cultura. L'espoir